Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, estava aqui meditando aqui numa palavra que chamou muita atenção. Uma palavra que é muito conhecida já pela igreja, né? Como se diz o ditado, é muito familiar no meio da igreja. Porque, irmãos, assim, quando alguém vem trazer uma palavra, vai ministrar a palavra, e a pessoa diz assim, eu já conheço esse texto, eu já ouvi essa pregação. Não, você já ouviu a história que está sendo falada pelo pregador ou pela pregadora. A história da palavra que está na Bíblia. Não a mesma pregação, não o mesmo conteúdo. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, apesar dela ser muito familiar pela igreja, muito conhecida, muitas pessoas às vezes não abrem seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o que ela está falando. Apocalipse 2, irmãos, no versículo 17 vai falar: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, o Senhor Jesus está nos levando nesse novo tempo em novos horizontes, irmão. Ele quer nos levar em novos horizontes, Ele quer abrir, ampliar a nossa visão, entendeu? E por falar em ampliar, irmãos, é sobre essa lição aqui que eu quero falar, é sobre essa palavra que eu quero falar, perdão, entendeu? Perdão, irmãos. Então, irmão, por a palavra ser muito conhecida já pela igreja, as ações que ela traz, irmãos, é totalmente diferente. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela nos dá uma direção para que possamos andar em novidade de vida. Então, a palavra, por mais que seja conhecida pela igreja, ela jamais vai se repetir no seu conteúdo da pregação. Ela pode se repetir a história que está aqui, mas não no conteúdo que o Espírito Santo revelou ao pregador ou à pregadora que está sendo o porta-voz daquele momento. E a palavra do Senhor que eu tenho hoje aqui, irmãos, é uma palavra também já muito conhecida pela igreja, né? Muitos já ouviram. Se conta lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e o fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e a tomou. Irmãos, aqui a gente lendo esses versículos aqui, a gente vemos ali uma preocupação nos corações daqueles jovens que ansiavam em aprender a palavra de Deus. A gente sabemos, irmãos, que Elias, quando ele estava em terra, Elias tinha uma escola de profetas, e essa escola foi passada a seu sucessor Eliseu. E como Eliseu pediu uma bênção ao seu Senhor, uma bênção dobrada, tudo foi concedido duplamente na vida de Eliseu. Então, irmãos, o lugar em que eles estavam pequeno. Por quê? Porque havia um crescimento físico, havia um crescimento espiritual. E eles, olhando ali, eles aplicaram seu coração na obra. Eles viram que o lugar que estavam não era mais confortável. Por quê? Porque precisava ampliar, precisava crescer. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós nessa jornada. É isso que o Senhor quer de nós
nessa reta de tempos que existimos, que estamos aqui sobre a terra. O Senhor quer nos levar a novos horizontes, irmão. O Senhor quer ampliar a obra dele sobre a nossa vida. Então, irmãos, um deles se preocuparam e vem até o profeta. Não foi o profeta que foi até eles, não foi o profeta que exigiu, não. Eles viram a preocupação. Então, irmão, se há uma preocupação na tua igreja, se há uma preocupação na vida dos teus pastores, irmão, se há uma preocupação na vida do teu ministério, nos ministérios, irmão, chega junto e pergunta: em que eu posso servir? Aqueles homens vieram até o profeta e falaram que o lugar da habitação que eles estavam para conviver ali já estava pequeno. Por quê? Porque tinha muita gente chegando. Tinha muita gente chegando e disse: irmão, está vindo novidade de vida para a sua vida. Está vindo um crescimento abundante para a sua vida. Não só na sua vida física, mas também na sua vida espiritual. Eu creio. Eu creio que está vindo um crescimento também. A gente oramos ali na nossa igreja, a gente oramos ali pelo crescimento físico, pelo crescimento espiritual. Irmão, no momento certo, esse crescimento virá. E eu creio em nome de Jesus. Porque Isaías, irmão, 54, versículo 2, 1 e 2, diz assim: canta alegremente, ó estéril. Como é que eu, sendo estéril, eu vou cantar alegre, se só tem amargura dentro de mim? E ele diz que não deste a luz, rompe em cânticos, olha, rompe em cânticos, exclama, quer dizer, grita, expressa, flui o que está dentro de você, fala para mim, ora para mim, expressa para mim, com alegria, tu que não viste, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aí vem a promessa do Senhor, quando ele diz assim: amplia o lugar da tua tenda. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. E não o impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Irmão, o Senhor tem crescimento para a minha vida e para a sua vida. O Senhor tem crescimento na tua igreja. O Senhor tem crescimento no teu ministério. O Senhor tem crescimento no teu chamado. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto, voltando para o texto, a gente vemos aqui que eles olharam e viram a necessidade que existia naquele lugar, né? Então, eles vêm ali e eles falam que querem ir a um lugar. Qual é o lugar que você tem ido, irmãos? Porque o mundo tem oferecido muitos e muitos lugares. Qual é o lugar que você tem preferido ir, irmãos? E ele diz assim: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Irmãos, quando ele diz tomemos de lá cada um de nós, ele está dizendo assim: cada um vai e cada um vai fazer a obra. Não é um fazer e o outro ficar na sombra, não. Não é um estar no sol e o outro tomando água, não. Não, todos vão fazer a obra junto. Isso chama-se determinação. Isso chama unidade. Quando trabalhamos em unidade, quando fazemos as coisas para o reino em unidade, o reino de Deus só cresce e Deus só favorece na nossa vida. E aqui vai falando, irmãos, que eles vão até onde? Até o Jordão. E diz assim, ó, vamos até o Jordão. E tomemos de lá cada um uma viga. E façamos-nos ali um lugar para habitar. Deus já tirou daquele lugar. Já estava mudando para outro lugar. Deus já tirou do lugar pequeno. E já está colocando um lugar mais amplo. Olha onde você estava, irmão. Olha na sua caminhada, entendeu? Onde você está hoje. E olha onde Deus quer te levar. Irmãos, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava dentro da sua cabana, dentro da sua tenda, um lugar limitado, um lugar estreito, um lugar pequeno. Mas quando Deus reafirma a promessa com Abraão, ele chama Abraão para fora. Entendeu? Deus está te chamando, irmãos, para andar em novos horizontes. Deus está te chamando para te mostrar as grandezas das promessas que ele tem sobre a tua vida. E ele diz: Abraão, olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas. Abraão disse: não tem como, Senhor, é impossível. Assim será o número da tua descendência, Abraão.
Abraão andava no dia e noite, irmãos, olhando para o céu. Abraão à noite olhava para o céu, olhava para aquelas estrelas, via a grandeza, via o crescimento da sua descendência, mesmo ele sendo estéril, como a palavra do Senhor fala, canta tu, ó estéril, entendeu? Alegra-te, exclama a mim. Abraão, conta a areia da praia, conta os grãos da areia da praia. Não tem como, Senhor. De dia, Abraão olhava, via a promessa. À noite, Abraão olhava, via a promessa. E o que é que você tem olhado, irmão? Para onde você tem olhado? Para quais horizontes você tem olhado? Deus enriqueceu Abraão na terra fisicamente, sim. Deus abençoou Abraão fisicamente. Deus abençoou Abraão financeiramente, né? Mas a descendência de Abraão, a promessa física e espiritual viria. Mas tudo no tempo certo de Deus. O que Deus fez foi tirar Abraão de uma limitação, um lugar que era pequeno, e colocou ele no lugar espaçoso. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que a terra ficou tão pequena que quando Abraão sai, ele leva seu sobrinho Ló, e a terra ficou tão pequena que seus pastores começam uma discussão por causa da terra que não tinha pasto para os seus animais, de tão pequena que ficou. Então Deus colocou Abraão no lugar mais amplo ainda. Então, irmãos, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Mas no decorrer da história, irmão, vai falando aqui que um deles trabalhando, porque coisa boa é trabalhar para o Senhor, né? Como aquele louvor lá da harpa, aquele hino da harpa diz assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e obrigado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar. Irmão, é trabalhando e orando, irmãos. Se alegrando. Eu creio que aqueles homens eram cortando madeira e se alegrando, cortando madeira e vendo já o lugar da sua habitação, vendo o seu crescimento físico, vendo o crescimento espiritual, quantas almas se chegariam ali, quantas pessoas eles poderiam receber naquele lugar, naquele novo lugar. Mas, irmãos, nós temos que ficar atento a uma coisa. A Bíblia vai falar que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, né? Procurando brecha. E ao tentar, aquele homem está batendo com o machado na madeira, alegre, com o coração alegre pelo o que eles estavam fazendo, pela obra que estavam fazendo, ele não se deu conta, irmão, da folga que estava tendo entre a lâmina e o cabo. Irmãos, nós temos que ficar muito atento às folgas que vêm sobre a nossa vida, as brechas que vêm sobre a nossa vida. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor, alegre, cantando, sim, mas nós temos que também fazer manutenções periódicas nas nossas ferramentas, na nossa consagração, no nosso ministério, no chamado que o Senhor tem para nós, na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso trabalho, seja qual for a área que o Senhor tem colocado para você trabalhar. Não esqueça de usar a sua ferramenta nela com excelência, sim, mas também não esqueça de fazer revisões periódicas. Porque, irmãos, existe aquele ditado que diz assim: só damos valor quando se perde. E é valor, é verdade. Por quê? Porque aquele homem diz assim: o machado, quando ele bate, que ele derruba a madeira, o machado cai aonde? A lâmina, o ferro do machado cai na água. Então, irmãos, a caminhada é árdua? É. A caminhada é tribulosa? Sim, mas ela é prazerosa. Aquele homem teve prazer, aquele homem se alegrou quando viu aquela viga caída no chão, porque ele sabia que ele ia contribuir com a parte do que ele fez na sua obra, né? Como a palavra do Senhor disse: o fruto do teu suor comerás o teu pão. Aquele homem pega aquela viga que caiu no chão, mas ao mesmo tempo que a alegria vem, a tristeza também vem, porque a Bíblia vai dizer que o machado dele caiu na água. E ele diz: ai, meu Senhor. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer para o profeta? Ai, meu Senhor, o machado não era meu, era emprestado, e eu não tenho condições de comprar, eu não tenho condições de pagar. Irmãos, por isso que é bom quando nós fazemos tudo debaixo da obediência do Senhor. E como nós sabemos que toda a autoridade são destituídas por Deus, nós sabemos muito bem, irmãos, que
Quem estava ali nada mais, nada menos era de que a própria boca de Deus. Porque, irmãos, pela teologia nós sabemos que o sacerdote, ele é a boca do povo para falar para Deus. Agora, o profeta não, irmão. O profeta é a boca de Deus falando para o povo. Então, o que aqueles meninos falaram? O que eles já falaram no seu coração, no seu entendimento? Se nós vamos fazer esse lugar de ampliação, se nós vamos fazer esse lugar grande, nós temos que ter a presença de Deus perto de nós. E quem era a presença de Deus naquele momento ali, irmãos? O profeta. Quando ele se perdeu, quando ele caiu, porque é muito fácil acabar cair na caminhada, irmãos. É muito fácil a gente cair no casamento. É muito fácil o cara cair na ganância do dinheiro, na pornografia. É muito fácil o cara cair no adultério, na mentira. É muito fácil o cara cair. Agora dizer assim, ai meu Senhor, pedir ajuda à sua liderança, aí é que é difícil. Aí é muito difícil, irmãos. Mas aquele homem, ele sabia quem estava ali. Não era um homem qualquer. Era a própria boca de Deus. Era a própria manifestação de Deus ali na vida de Eliseu ali. Então, por isso que eles trouxeram. Então, tudo que você for fazer, irmãos, faça sempre trazendo a presença de Deus para a sua vida. E ele diz, ai meu Senhor, o machado caiu, o ferro caiu, mas era emprestado. E o profeta diz o quê? Onde está? Onde caiu? Irmão, você lembra de alguém? Você se lembra de alguém que caiu na caminhada? Você se lembra de alguém que cantava e hoje não canta mais porque caiu? Você se lembra de alguém que pregava e hoje não prega mais porque caiu? Você lembra de alguém que dançava, que exercia um ministério, que fazia alguma função na igreja, caiu e hoje não tem mais força de levantar? Então, irmãos, o profeta faz o quê? A Bíblia vai dizer aqui, ó. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, sabe, irmãos, que o lugar onde o diabo tentou, muitas das vezes, te envergonhar, te entristecer, te deprimir, falar que você não ia dar certo, que você não ia chegar a lugar nenhum, é nesse lugar que Deus vai te honrar. É nesse lugar que o Senhor vai fazer as manifestações dele na tua vida. E a Bíblia vai dizendo aqui, e ele cortou um pau e lançou ali e o fez flutuar o ferro. Olha para você ver como é as coisas, irmão. Como é bom a gente trabalhar em unidade. Da mesma maneira que a obra parou daquele homem, porque o machado caiu, a mesma ferramenta que foi cortada foi usada por outro para cortar, para que você pudesse estar de pé. Então, por isso nós devemos andar em unidade, irmãos. Quando você se sentir oprimido, cansado, entristecido, achando que nada vai dar mais certo para você, peça ajuda. Chega junto da tua liderança, chega junto de um amigo teu, chega junto dos irmãos e diz assim, ai meu Senhor, me ajuda, porque o machado era emprestado. Amém?